acontecendo aí nos próximos dias. Eu quero reforçar aqui alguns avisos. Esse do horário, a gente não tem compromisso com erro. Nós queremos sempre ganhar mais pessoas para Jesus, e numa tentativa de poder alcançar mais pessoas e trazer mais pessoas para essa experiência do domingo de cultuar a Deus em família, estamos fazendo essa pequena alteração no horário, e nós faremos um teste por 2 meses para avaliar o quanto que isso de fato tem efeito positivo ou não na nossa comunidade. Caso não tenha, não temos compromisso com erro, é muito fácil voltar e retomar. Então será um tempo de avaliação, e eu conto com a sua compreensão, com o seu apoio, com a sua ajuda, para que a nossa igreja continue avançando. Tem sido muito gostoso ver tudo o que Deus está fazendo. No culto das 8 aqui pela manhã, nós tivemos um grande culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Já estamos com a parte de baixo da igreja praticamente lotada. Então Deus tem feito muito, e você não pode ficar de fora daquilo que Deus está fazendo. Pela primeira vez também, 113 anos, nós teremos uma conferência no domingo de aniversário, de 9 a meio-dia, com apresentação de orquestra, convidados especiais. Nós estamos inaugurando nesse aniversário de 113 anos uma medalha chamada Murilo Cassete, que foi o nosso pastor, é o nosso pastor emérito, nos pastoreou por 38 anos aqui na PIBBH, e nós temos 3 níveis dessa medalha: todos aqueles que têm mais de 10 anos de membresia, aqueles que têm mais de 20 anos de membresia, e aqueles que têm mais de 30 anos de membresia. E no culto do aniversário dos 113 anos, nós já vamos presentear com uma medalha aqueles que já têm mais de 10 anos de membresia. Também no culto de aniversário de 113 anos, nós teremos aqui uma entrega oficial do nosso projeto de restauro, um ato simbólico da primeira parte. São 6 anos de elaboração dos projetos arquitetônico, hidráulico, elétrico, e nós teremos aqui uma entrega oficial, porque a partir de abril nós damos início à segunda fase do projeto de restauro da PIBBH. Então vai ser uma programação imperdível, e eu quero que você coloque na sua agenda e não fique de fora, combinado? Abra sua Bíblia comigo em Efésios capítulo 6, verso 5. Efésios capítulo 6, verso 5. Nós estamos numa série de mensagens chamada Como Ser um Cristão que está em Cristo e na Cidade, pautado ali na palavra do apóstolo Paulo, um cristão que está nas regiões celestiais, mas também na cidade de Éfeso. E por muitos meses nós temos percorrido a carta aos Efésios, e hoje nós adentramos o capítulo 6, verso 5, e eu quero convidar você a ler esse texto comigo. O texto diz assim: escravos, obedeçam a seus senhores terrenos com respeito e temor, com sinceridade de coração como a Cristo. Obedeçam-lhes não apenas para agradá-los quando eles os observam, mas como escravos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Sirvam aos seus senhores de boa vontade, como ao Senhor e não aos homens, porque vocês sabem que o Senhor recompensará a cada um pelo bem que praticar, seja escravo, seja livre. Vocês, senhores, tratem seus escravos da mesma forma. Não os ameacem, uma vez que vocês sabem que o Senhor deles e de vocês está nos céus, e Ele não faz diferença entre as pessoas. Feche os seus olhos e peça a Deus que fale ao seu coração. Peça a Deus para ministrar ao seu coração uma palavra viva, uma palavra que não volta vazia. Peça a Deus para falar com você aquilo que você precisa ouvir. Ele te trouxe aqui nessa manhã, e Ele tem um propósito para esse encontro. Pai, nós te agradecemos, porque é um privilégio muito grande poder abrir a nossa Bíblia num culto público como esse, diante da cidade de Belo Horizonte, podermos ler a Tua palavra, louvar o Teu nome, engrandecer o Teu nome, Pai, e ainda ouvir aquilo que o Senhor tem para nós.
Muito obrigado porque se estamos aqui a propósito no Senhor. Muito obrigado porque o Senhor nos trouxe aqui nessa manhã. Muitas coisas aconteceram para que nós pudéssemos estar aqui, e nós estamos, e pedimos ao Senhor: quebranta a nossa mente e coração, abre os nossos olhos, para que nós estejamos sensíveis ao mover do Teu Espírito Santo. Essa é a oração que nós fazemos, em nome de Jesus que nós oramos, e toda a igreja diz. É muito fácil, queridos, chegar ao capítulo 6 de Efésios, verso 5, e pensar que não há nada de relevante para as nossas vidas aqui nessa porção do texto. É muito fácil olhar para um texto que fala da escravidão, a escravidão no tempo do Império Romano, e pensar: não há nada que eu possa aprender, não há nenhum princípio que possa ser aplicado na minha vida nesse texto. Mas quando nós falamos da escravidão no período do Império Romano, algumas coisas que eu gostaria de destacar aqui nessa manhã, e a primeira coisa é o que era de fato essa escravidão. Nós estamos falando de 60 milhões de escravos, nós estamos falando de uma escravidão que era universal, nós estamos falando de um tipo de escravidão que não se referia somente ao trabalho braçal, mas escravos que eram herdados, comprados, adquiridos na guerra, e muitos desses escravos eram também médicos, professores, homens letrados, doutores que serviam para o benefício do Império Romano. Nós estamos falando de um contexto onde o escravo era considerado uma ferramenta. O escravo não era considerado uma pessoa, mas uma ferramenta com alma. Por isso os velhos, os doentes eram abandonados. Nós estamos falando de um período da história onde o Império Romano tinha a autoridade de castigar, punir e até mesmo matar os seus escravos. Aristóteles, ele diz que não havia a possibilidade de uma amizade entre o senhor e o escravo, visto que o escravo era apenas uma ferramenta. A segunda coisa que eu quero destacar quando nós falamos da escravidão é como que o apóstolo Paulo e toda a liderança da igreja daquele tempo, como que eles lidaram com dilemas sociais, como por exemplo o dilema da escravidão. Se você observar no texto, o apóstolo Paulo, se você observar no texto, a liderança da igreja cristã, ela não se portava como reformadores sociais, eles não se portavam como militantes, eles não agiam como aqueles que batem panela numa praça pública, ou saem nas redes sociais falando um monte de coisa. Não, eles se limitaram à função que Deus estabeleceu de pregar a palavra, de expor a palavra, de anunciar as boas novas. E aí talvez você possa pensar: será que eles não erraram? Não, porque se eles tivessem se metido na política, se eles tivessem entrado em debates políticos e sociais, eles teriam provocado uma guerra sangrenta, eles teriam provocado uma confusão que derramaria mais sangue. Mas ao invés disso, eles agiram como lenhadores que tiram da árvore a sua casca e a observam enquanto ela morre. E pregando a palavra, expondo o texto, a escravidão ela foi se encerrando. E talvez muitos numa sociedade pós-moderna como a nossa, talvez muitos desconhecem o fato que foi através da pregação de John Wesley ou de Winterfield em Londres, na Inglaterra, que a escravidão se encerrou no mundo. E aí a terceira coisa que eu quero destacar então é como que nós devemos agir em relação aos dilemas sociais do nosso tempo. Uma vez que essa escravidão universal, 60 milhões de escravos, não existe mais, uma vez que esse tipo de escravidão é um tipo de escravidão vencida, como que nós lidamos com os dilemas do nosso tempo, com os males do nosso tempo? Como que nós agimos em relação às crises sociais? E talvez, querido, a ferramenta permaneça a mesma, talvez não. A melhor ferramenta que um cristão tem é a palavra de Deus, porque a palavra ela é viva e eficaz. Esse livro ele demorou 1600 anos para ser escrito,
E Deus levantou ao longo da história mais de 40 autores em períodos diferentes, que escreveram histórias que estavam completamente interligadas. Esse livro que vocês estão vendo na minha mão nesta manhã, em muitos períodos da história da humanidade, foi reunido e queimado em sua totalidade, mas continua por mais de 2000 anos sendo o livro mais lido em toda a história da humanidade. Aqui em Gênesis, por exemplo, há princípios de medicina que a medicina está descobrindo hoje. Aqui em Gênesis há muita informação, a física quântica, coisas que a humanidade está entendendo como hoje, num livro que foi escrito e que relata a criação de todas as coisas. Então sim, a palavra de Deus não perdeu o seu poder. Sim, a palavra de Deus é poder para transformar a vida daquele que crê. E ainda que eu possa palestrar, ainda que eu possa discorrer, ainda que eu possa usar de um talento de oratória para me comunicar com o público, nada é mais poderoso, mais impactante, mais transformador do que a palavra de Deus. É ela que transforma vidas. Não é o meu poder de comunicação, mas é aquilo que eu exponho. É o texto vivo, inspirado por Deus, apto para o ensino e para a correção, lâmpada para os nossos pés. E foi assim que na antiguidade os apóstolos venceram a escravidão no mundo. Hoje nós vivemos num tempo onde nós queremos bater panela, nós queremos apitar em praças públicas, mas talvez aquilo que Deus nos deu enquanto cristão, que é a palavra de Deus, nós não fazemos uso. Usamos todas as outras ferramentas humanas e sociais, quando na verdade aquilo que tem poder para transformar, que é a palavra do Senhor, nós deixamos de lado. Dito isso, nós olhamos para esse texto aqui e podemos perceber que a escravidão como existia naquele tempo, ela já não existe mais. Mas eu posso olhar para esse texto e extrair desse texto então princípios que vão nortear minha vida, sim, em dilemas pós-modernos, sim, em crises da pós-modernidade, como por exemplo hoje a relação empregador e empregado, a relação de trabalho, a relação comercial. Como é que esse texto impacta a minha vida? Bom, dos versículos 5 a 9, o crente vai ser instruído a obedecer aos seus superiores por várias razões. E a primeira razão é que o foco está nos relacionamentos. O foco não está no que você faz ou no o que você faz, mas na maneira como você se relaciona. Efésios do capítulo 1 ao capítulo 3 é uma exposição teológica do que é o cristianismo, mas do capítulo 4 ao capítulo 6 é uma aplicação do evangelho nas nossas relações, de modo que o apóstolo Paulo começa dizendo que sujeitai-vos uns aos outros. Aqui ele está falando, olha, como prisioneiro, ou seja, como escravo, como prisioneiro, não importa a circunstância, não importa a atmosfera, há um proceder, há um estilo de vida, há um padrão para as relações. O foco sempre foi os relacionamentos. O propósito eterno de Deus é relacionamento, tanto é que a antítese do propósito é o que nós conhecemos como pecado. Se propósito é relacionamento, então a antítese do propósito, ou seja, pecado, é tudo o que quebra a minha relação com Deus e a minha relação com o próximo, porque o foco nunca foi o que eu faço, nunca foi onde eu faço, mas como eu mantenho as minhas relações. A orientação dada pela Escritura não era para que os cristãos em Éfeso derrubassem o Império Romano. A orientação aqui não era para que os cristãos protestassem contra o Império Romano, criassem um novo método de governo, talvez mais democrático. Não, as Escrituras estão dizendo, olha, não importa o governo que você é submetido, não importa aonde você trabalha, o contexto do seu trabalho, você precisa ser cristão sobre todas as circunstâncias. A questão bíblica é nos ajudar a ter uma postura correta, seja num país livre ou num país de perseguição religiosa. A orientação bíblica é para nos ajudar a sermos cristãos diante de pais bons e pais maus.
diante de policiais honestos e policiais corruptos. Ou seja, a questão do cristianismo não é quem o outro é, mas quem nós somos, porque o quem somos define como agimos, como vivemos. Quando Paulo escreveu esse texto aqui, o contexto do governo não era um contexto democrático, mas impositivo. Quando, por exemplo, o autor bíblico diz em Romanos que eles deveriam ser submissos às autoridades governamentais, havia um governo de imposição. E os escritores bíblicos estão dizendo: vocês devem respeito, vocês devem obediência, vocês devem uma postura cristã. Devemos ser cristãos e agir como cristãos, independente do contexto, independente da situação, independente do momento de vida. Se você observar, a carta aos Efésios é uma instrução sobre relacionamentos. O apóstolo Paulo começa falando: sujeitem-se uns aos outros. Depois ele vai instruir sobre o casamento, dizendo que o marido tem que amar a esposa como Cristo amou a igreja, ou seja, se entregando por ela, se sacrificando por ela, e que a esposa também tem que se entregar ao marido. Depois ele avança dizendo: agora pais, se entreguem aos seus filhos, eduquem os seus filhos, discipulem os seus filhos. Ele avança um pouco mais agora falando da nossa relação no ambiente trabalhista, mas o foco é relacionamento. Em outras palavras, esse texto não é um texto sobre escravidão, não é um texto sobre a relação patrão-funcionário, não é um texto sobre trabalho, tarefa, cumprir demandas. É um texto sobre relacionamentos, é um texto sobre dar testemunho, é um texto que fala sobre como ser mais parecido com Jesus, o nosso mestre. É um texto que fala sobre como ser discípulo. Amém, igreja? O crente é instruído a obedecer aos seus superiores por vários motivos, e o segundo deles é porque essa é a vontade de Deus. Escravos, obedeçam, diz o verso 5. E por que o apóstolo Paulo está dizendo para eles obedecerem? Porque havia alguns tipos de serviço que os escravos eles não gostavam de fazer, mas eles eram obrigados a fazerem. O que o apóstolo Paulo está dizendo é o seguinte: olha, não existe trabalho perfeito. Não existe ambiente de trabalho perfeito. Se existir um ambiente de trabalho perfeito e você chegar lá, pronto, o seu vitimismo, o seu egoísmo, o seu individualismo, tudo isso vai destruir aquele ambiente que estava perfeito. Não existe. Não existe equipe de trabalho perfeita, porque uma equipe de trabalho é composta por pessoas egoístas, individualistas, pecadoras, falhas. Não existe funcionário perfeito, não existe líder perfeito. O que o apóstolo Paulo está dizendo é: gente, entenda, vocês vivem num mundo caído, debaixo de muitas situações influenciadas pelo pecado. Então a grande sacada da vida não é o seu ambiente, não é onde você está, mas quem você é e como você se porta nessa situação. Por isso o apóstolo Paulo vai destacar nesse texto aqui a diferença entre quem não conhece a Cristo e quem conhece. E ele vai dizer o seguinte: quem conhece a Cristo obedece, mas obedece com alegria, enquanto quem não conhece a Cristo, ele obedece porque ele é obrigado a obedecer. Então o escravo, diante de uma tarefa que ele não gostava de fazer, ele tinha que fazer porque ele era escravo. Ele tinha que obedecer, ele não tinha escolha. Mas o escravo convertido, ele não ia fazer porque era obrigado, não. O que o apóstolo Paulo está dizendo é: na hora de fazer, até esquece que você é escravo. Na hora de fazer, até esquece que você é obrigado, e faz porque é um privilégio servir. Faz porque você ama servir. Essa é a diferença entre filhos cristãos e filhos não cristãos. O filho não cristão, o filho que não conhece a Cristo, o filho que não foi redimido, que não nasceu de novo, ele vai obedecer aos seus pais porque manda quem pode e obedece quem tem juízo. Mas o filho cristão, ele vai obedecer porque ele sabe que é um privilégio para ele honrar os seus pais, é um privilégio para ele servir os seus pais,
Essa é a diferença entre aquela pessoa que você contrata para pintar a sua casa e às vezes o seu marido que está pintando a casa. Porque um está fazendo porque foi pago para fazer, porque agora é obrigação, ele assumiu um compromisso. O outro está fazendo com alegria, porque ele está servindo a sua família. É um privilégio para mim pintar esse quarto que o meu filho vai dormir. É um privilégio para mim poder servir a minha casa. Essa é a diferença entre uma doméstica e uma esposa. Porque a doméstica, ela faz porque ela é obrigada. Agora a esposa faz porque ama. Ou pelo menos deveria ser a diferença. Essa é a diferença entre um cristão e um não cristão dentro de uma igreja. Porque um está fazendo porque ele é obrigado, eu estou debaixo de uma liderança. Então se o meu líder de célula diz que eu tenho que fazer, eu não concordo, eu não aceito, eu não quero, mas eu faço. Mas o cristão, o Filho de Deus, o que tem o Espírito Santo dentro dele, está dizendo: para mim é um privilégio servir, para mim é um privilégio fazer. É sobre isso, é isso que o apóstolo Paulo está tratando nesse texto. Faça com singeleza de coração, faça com alegria. Agora, quando que é possível fazer isso? Quando nós temos o Espírito Santo dentro de nós. Quando o Espírito Santo está agindo dentro de nós. Porque o apóstolo Paulo está dizendo: ao servir os seus senhores, vocês estão servindo ao próprio Deus. Agora, se para um escravo, gente, que poderia ser torturado, pensa, um médico que tinha os seus dentes arrancados debaixo de tortura, uma pessoa, um idoso que estava sendo duramente açoitado, se para esse escravo convertido, ele tinha que fazer com alegria, para alguém que o humilhava, que o açoitava, que o agredia, alguém que inclusive matou membros da sua família, qual é a justificativa que eu e você temos para não servir com alegria hoje? Porque por mais que o seu ambiente de trabalho seja difícil, ele é infinitamente melhor do que o contexto em que esse texto foi escrito. Por mais que o teu chefe seja difícil, a tua equipe seja difícil, os teus colegas de trabalho sejam difíceis, você está aonde você escolheu estar, eles não. Eles não tinham opção, mas você tem. Agora, uma vez que você escolheu estar naquele lugar, uma vez que você escolheu trabalhar para aquela pessoa, uma vez que você escolheu fazer parte daquele grupo, e uma vez que você é cristão, você não pode obedecer porque você é obrigado, mas você precisa obedecer com alegria, sinceridade, singeleza de coração, porque você está fazendo isso para o próprio Deus. A vontade de Deus é que, ainda que o seu chefe seja ruim, o seu ambiente seja ruim, o seu trabalho seja ruim, o teu salário seja ruim, você seja bom. A vontade de Deus é que, ainda que o ambiente que você está seja de trevas, você seja luz. Que o ambiente pessimista, você seja o otimista. Que ainda que o ambiente seja de ingratidão, você seja grato ao Senhor. Afinal, esse texto, lembra, não é sobre escravidão, não é sobre trabalho, não é sobre uma relação comercial, não é sobre cumprir tarefas, não é sobre obedecer leis. Esse texto é sobre relacionamentos. Esse texto fala sobre a maneira que você se porta onde você está, sobre como você se relaciona com os outros, sobre como você mantém relacionamentos. Esse texto fala sobre ser parecido com Jesus, sobre ser bênção na vida das pessoas, sobre dar um bom testemunho. O crente é instruído a obedecer aos seus senhores por várias e várias razões, e a terceira razão é porque nós somos servos de Cristo. Como a Cristo termina o verso 5. O que nós precisamos entender é que, antes de servirmos as pessoas onde nós trabalhamos, primeiro nós somos chamados para servir o próprio Deus. Para que você entenda, imagine que você trabalha para uma pessoa muito rica, muito rica. Essa pessoa tem muitas propriedades, mas você trabalha para ela, em tempo exclusivo para ela, a sua total dedicação é para ela, e pensa que você ama essa pessoa. Como é bom estar do lado dela,
Pensa no quanto que você gosta servi-la, o tanto que o tempo passa rápido quando você está perto dela, o tanto que você é animado, o tanto que você fica apaixonado, mas essa pessoa olha para você e diz assim: em um dos meus restaurantes, eu estou com um problema lá, e você é alguém que eu confio, e a gente tem tido uma experiência ótima aqui, mas eu preciso que você vá lá agora servir os clientes desse restaurante. Aí essa pessoa que é você, capacitada, técnica, estudou para isso, diz: puxa vida, mas eu me preparei para servir você, eu amo servir você. Mas ele diz assim: eu sei, e eu respeito isso, mas eu confio em você, e eu preciso que você vá lá e sirva as pessoas, porque você é importante para mim. Este é o cenário. Deus nos chamou para servi-lo, mas Ele nos deu uma missão dizendo: olha, o mundo está acabando, a maldade está tomando as pessoas, eu preciso que você vá lá e que você agora ame essas pessoas, que você sirva essas pessoas, que você ajude essas pessoas. Então você que é técnico, que é estudado, você que se preparou para servir aquela pessoa, agora vai lá servir as mesas. Mas por que você vai fazer isso? Porque você ama quem te enviou. Por que Deus abriu mão da sua glória? O texto da Kenosis, Filipenses 2, abriu mão da sua glória e veio como homem, lavar os pés dos seus discípulos, porque Ele ama o Pai que o enviou. É porque nós respeitamos ao Senhor, é porque nós amamos ao Senhor, que agora então eu sirvo a mesa, eu lavo os pés, eu cuido do próximo. Quando eu sirvo a mesa, eu estou servindo a Deus. Quando eu lavo o pé de um transeunte, eu estou servindo a Deus. Quando eu obedeço ao meu chefe, eu estou servindo a Deus, porque era essa a vontade dele quando ele me enviou. Por causa de Cristo, então, todo empregado tem que obedecer, mas ele tem que obedecer com um sentimento de privilégio e não de obrigação. Por causa do Senhor Jesus, então nós temos que servir com alegria e não com pesar. Interessante, porque o texto usa a expressão com temor e tremor, e esse temor e tremor não é um terror hostil, não é o medo de ser mandado embora, o medo de ser punido, o medo de ser castigado. Não, esse temor e tremor deve ser aquele medo de você não dar um bom testemunho. Tem que ser aquele medo de você estar manchando o nome de Cristo, aquele medo de você não estar se entregando por completo, aquele medo de você estar vivendo uma vida mediana, medíocre, desperdiçando a melhor fase da sua vida. Por isso ele diz temor e tremor, mas singeleza de coração, porque uma vez que agora eu sei que a minha vida é breve, passageira, Tiago diz o que é a vida, como neblina que aparece e logo vai embora. Uma vez que eu tenho esse temor e tremor de que eu não posso manchar o nome de Cristo, do cristianismo, nem do evangelho, então agora eu vou fazer com singeleza de coração, ou seja, sem dubiedade, sem duplicidade, com integridade. Sabe, eu não tenho aqui interesses secundários, o meu interesse é servir. Eu não estou fazendo por aplauso, eu não estou fazendo por elogio, eu não estou fazendo para ser visto, eu não estou fazendo para ter um salário melhor, eu estou fazendo porque eu amo servir o meu Deus, e eu sei que Ele cuida de mim, Ele não deixa faltar nada na minha casa, Ele é o meu protetor, Ele me guarda, Ele me dá livramentos, Ele me dá saúde. Então eu não tenho duplicidade aqui, não, eu tenho integridade. O meu coração está totalmente entregue à missão de amar as pessoas e servir o meu próximo, como ao Senhor. Significa que tudo que eu faço é como se eu estivesse entregando aquilo para Deus. Então toda vez que eu obedeço um chefe mau, eu posso dizer: Deus, está aqui a minha tarefa, eu cumpri com excelência.
Todas as vezes que eu faço algo que eu não gostaria de fazer, mas eu faço com integridade, com amor, eu posso dizer: Deus está aqui, o fruto do suor, está aqui a minha entrega, porque é para o Senhor que eu me submeto, é para o Senhor, é por causa do Senhor que eu me submeto a essa situação, a esse cenário, a esse contexto, é porque eu sou servo do Senhor e foi o Senhor que me enviou. Sabe por que você deve fazer o seu trabalho com alegria? Não é por causa do teu salário, ainda que ele seja um bom salário. Sabe por que você deve fazer com muita alegria o que você faz? Não é por causa daquilo que você vai receber em troca, dos acessos, das conexões. O texto diz que você deve fazer com muita alegria, porque foi Deus que te chamou. Foi Ele que te enviou e é Ele que está te capacitando. Ele poderia ter escolhido qualquer outra pessoa para esse lugar que você ocupa. Ele é o dono de todas as coisas. Ele tem todos os empregos à disposição dele. Por que que Ele te colocou aonde você está? O que Ele quer fazer na sua vida? É por isso que tem que ter alegria no meu coração, porque Deus pensou em mim, Ele me escolheu para essa obra. Aí você tem Jesus dizendo: Pai, se possível afasta de mim esse cálice, mas que não seja feita a tua, que não seja feita a minha e sim a tua vontade. Em alguns momentos vai ser pesado, em alguns momentos vai ser difícil, mas Jesus tinha a compreensão ali no jardim do Getsêmani, que Ele foi escolhido, Ele foi designado, e que Ele era o único que podia morrer pelos seus irmãos. Então Ele entra de cabeça baixa no jardim do Getsêmani, mas sai com a cabeça erguida. Ele entra com o espírito abatido, mas ele sai convicto de que ele havia sido escolhido por Deus, porque ele era o único que podia dar a vida pelos seus irmãos. Então, ainda que esteja difícil, ainda que esteja penoso, o Senhor conta com você. Ele te escolheu para essa tarefa, para essa árdua tarefa. Ele está te capacitando. Então Deus, sim, muito obrigado. Tenho compartilhado com alguns amigos o quanto que é difícil pastorear uma primeira igreja batista de BH. O quanto que eu tenho que o tempo todo articular na cidade, na política, principalmente o nosso prédio, por ser patrimônio tombado no estado e na cidade, tenho que transitar no IEFA, na diretoria de patrimônio, amanhã minha folga, tenho que estar lá na cidade administrativa. Como é difícil, mas diante dessas dificuldades eu me peguei pensando: o Senhor confiou essa tarefa nas minhas mãos. Que privilégio. Então eu sei sim que há muitos desafios para você, eu sei sim que é difícil, eu sei sim que é cansativo, mas tem coisas que o Senhor confiou nas tuas mãos. Então é um privilégio, porque Deus poderia ter escolhido outras pessoas, mas Ele contou comigo, Ele pensou em mim. Então ajusta o teu olhar, ajusta o teu coração, ser fiel no pouco, então Ele vai te colocar sobre o muito. Se o Senhor tem colocado algo no teu coração e ainda não aconteceu, às vezes tem a ver com a sua infidelidade no processo, com a sua murmuração, com a sua ingratidão, com a sua duplicidade, fazendo tudo por interesse, tentando cavar com a própria mão e não sendo fiel naquilo que Deus te pediu. Lembra, esse texto não é sobre escravidão, esse texto não é sobre trabalho, esse texto é sobre testemunho, esse texto é como ser cristão, esse texto é como ser um abençoador, esse texto é como ganhar vidas para o Senhor através do nosso exemplo. O crente é instruído a ser obediente aos seus superiores por várias razões, e a quarta razão é porque o nosso trabalho dá testemunho de quem somos. Nada dá mais testemunho de quem você é do que o seu trabalho. Você passa a maior parte da sua vida no seu trabalho. Você passa mais tempo no trabalho do que passa em casa. Você passa mais tempo trabalhando do que se divertindo, mais tempo trabalhando do que dormindo. Então, se tem algo que está testemunhando para o mundo quem você é o seu trabalho.
Obedeçam não apenas para agradá-los quando eles te observam, mas como escravos de Cristo, fazendo de coração a vontade do Senhor. Sirvam aos seus senhores de boa vontade, como ao Senhor e não aos homens. Esse texto está dizendo que se você é cristão, mas é infiel no seu trabalho, você é infiel a Cristo. Esse texto está dizendo que se você é cristão, e você é alguém que trabalha de maneira mediana, meia boca, medíocre, você está sendo infiel a Cristo. Que se você trabalha só quando tem alguém olhando, você está traindo a Cristo. Que se você faz para bajular o seu patrão e não oferecer a Deus um bom serviço, você está traindo a Cristo. A convicção que nós cristãos deveríamos ter é que o trabalho que nós realizamos, ele é uma liturgia de adoração ao Senhor. A música só entra como adoração em Davi. Então todo o nosso trabalho, ele é uma liturgia de adoração ao Senhor, de modo que nós deveríamos ter no trabalho de segunda a sexta ou de segunda a sábado, a mesma devoção que nós temos no domingo na igreja. A mesma seriedade que eu tenho com as coisas do Senhor, eu deveria ter com o trabalho, porque para o cristão não existe dicotomia entre sagrado e profano. Não existe vida no final de semana e vida dia de semana. Nós somos uma coisa só, independente de onde estamos. A convicção do crente é que o meu trabalho, ele tem que ser tão bem feito, que ele pode ser oferecido como uma oferta ao Senhor. Aquilo que eu faço tem que ser tão excelente, porque no Antigo Testamento a oferta tinha que ser perfeita. O cordeiro não podia ter defeito, o animal não podia ser defeituoso, ele tinha que ser perfeito. Então o meu trabalho, ele tem que ser um trabalho tão bem elaborado, tão bem feito, com tamanha excelência que eu possa falar: Deus é para o Senhor, um Deus que é santo, um Deus que é perfeito, um Deus que é excelente em tudo o que faz, está aqui, sem dubiedade, sem duplicidade, sem mediocridade, está aqui o meu trabalho. Deus trabalhou 6 dias, e ao final do seu 6º dia ele disse: muito bom. E tudo que eu fiz foi muito bom. Então Deus descansou, não porque ele estava cansado, mas porque ele concluiu o seu trabalho. Deus não descansou porque ele precisava descansar, ele descansou porque ele viu que tudo o que havia feito era muito bom, porque ele concluiu a sua tarefa. É por isso que a nossa sociedade é conhecida como a sociedade do cansaço, porque embora você tire folga, você não descansa, você tira férias e volta pior do que você voltou. Por quê? Porque descanso não é ociosidade, descanso não é inatividade, descanso é uma vida de celebração, mas só pode celebrar quem terminou, só pode celebrar quem fez bem feito, só pode entrar no descanso quem olha para o trabalho e diz: eu concluí. Mas a gente tira folga e não descansa porque a gente não fez quando tinha que fazer, e aí agora que é o tempo de descansar, eu levo o trabalho comigo. A gente não descansa porque nas férias, ao invés de você celebrar: olha o que fizemos, olha o que conquistamos, olha o que realizamos, olha quanto avançamos, você está nas férias pensando: eu acho que eu vou ser demitido, eu não tenho feito um bom trabalho, as relações não estão legal, a minha entrega tem sido mediana, medíocre. Então você leva para as férias toda a preocupação, mas Deus descansou porque Ele fez, e Ele fez bem feito. Esse é o padrão do cristão, é assim que nós devemos viver. O crente verdadeiro deve trabalhar na empresa da mesma forma que ele adora ao Senhor. Mas tem muita gente que na hora que é para estar trabalhando está brincando, na hora que é para estar trabalhando está tomando café, e aí na hora que era para descansar está pensando no trabalho, na hora que era para dormir está preocupado. Então se você foi contratado de 8 às 18, que de 8 às 18 você se entregue, que de 8 às 18 você faça bem feito, para que às 18 horas você possa dizer: que trabalho bem feito, agora eu posso ir para casa e celebrar, porque eu cumpri tudo que eu tinha para viver no dia de hoje.
servindo à vista. Paulo está combatendo aqui o pecado da hipocrisia, porque havia muitos crentes que só faziam quando o Senhor estava vendo, e queridos, 2000 anos depois, e o crente continua igual. Tanto é que existe um ditado por aí, né? O olho do dono. Por quê? Porque se o dono não tiver, se o chefe não tiver, ninguém trabalha, ninguém se entrega. Servindo à vista ou só fazendo quando alguém está olhando, Paulo está combatendo o pecado da hipocrisia. Deixa de ser hipócrita, deixa de ser mentiroso. O Senhor está vendo o que você faz quando não tem ninguém olhando. O Senhor está vendo você no seu celular, nas redes sociais. Eu não estou dizendo que você não possa estar. O que eu estou dizendo é: conclua o que você tem que fazer, e então depois você pode se divertir. Não tem problema tomar o cafezinho na empresa, mas primeiro faz o que tinha que fazer, depois você toma o seu café. Não tem problema ter um ambiente agradável. O problema é quando você só quer isso. Paulo está combatendo aqui o pecado da preguiça, porque quem faz quando é vigiado é preguiçoso, é procrastinador. E querido, Deus é justo. Se nós fazemos para o Senhor, Ele é justo. Ele não vai dar para você se você não está sendo fiel naquilo que Ele colocou nas suas mãos. A verdade é que nós passamos mais tempo trabalhando, então nós precisamos de um novo olhar para o trabalho. Nós precisamos de uma nova perspectiva para onde nós trabalhamos. O nosso trabalho não pode ser visto em hipótese nenhuma como o fim do que fazemos, mas como um meio. Porque pensa só, Deus deu o trabalho para Adão no jardim do Éden, quando o jardim já estava pronto. Deus primeiro deu tudo o que ele precisava. Não é o seu trabalho que vai fazer você ter comida ou não, é o Senhor. A pandemia nos provou isso. Então eu e você não trabalhamos para ganhar a vida, eu e você trabalhamos para ganhar vidas. Não é pela tarefa, porque o Senhor poderia estralar os dedos e tudo estava pronto. O Senhor poderia ter enviado os seus anjos para fazer, mas se Ele escolheu usar você e Ele te colocou onde você está, não é para você ganhar a vida, é para você ganhar vidas. Mas eu pergunto para você: você tem trabalhado para ganhar a vida ou para ganhar vidas? Porque a palavra do Senhor diz: buscar em primeiro lugar o meu reino e todas as coisas vos são acrescentadas. Você conhece a história do lírio, a história do passarinho. Você sabe que quando você está onde Deus te colocou, fazendo o que Deus mandou, não falta recursos. Você conhece os textos que dizem: o justo não mendigará o pão e nem a sua descendência. Você conhece a palavra que diz: se o Senhor não guardar a casa, em vão trabalham os seguranças. Você conhece a palavra. Mas diante da realidade bíblica, você tem trabalhado para ganhar a vida ou para ganhar vidas? Isso explica muita coisa. Paulo não só fazia tendas, ele ganhou aqueles que faziam tenda com ele. O Senhor te colocou lá, porque nesse lugar eu não tenho acesso. O Senhor confiou nas tuas mãos pessoas que a igreja, enquanto prédio, não vai alcançar. Então o mundo se converterá quando você entender de uma vez por todas que o propósito do nosso trabalho não é nos garantir. O propósito do nosso trabalho é abençoar, é cuidar, é repartir, é testemunhar. E quando você então entender isso, Deus não vai ter problema em confiar para você o que você precisa. O melhor testemunho que a gente pode dar no mundo hoje é fazer um bom trabalho. O melhor testemunho que a gente pode dar é cumprir horário, é ser respeitoso, é ter inteligência emocional, é ter relacionamentos saudáveis, é fazer com excelência. Porque diante de uma sociedade caída como a nossa, qualquer pessoa que cumpre horário, que entrega, que cumpre meta, que é excelente, chama atenção. Ninguém quer ouvir uma pessoa que não respeita as regras. Ninguém quer ouvir alguém que chega atrasado e sai mais cedo. Ninguém quer ouvir alguém que não entrega.
Ninguém quer ouvir pessoas medianas, medíocres. Ninguém quer ouvir uma pessoa que está fracassando. O melhor testemunho que você pode dar é ser excelente naquilo que você faz. Então você vai ter o direito de falar, você vai ter o direito de influenciar. As pessoas vão te entregar a confiança delas. O crente é instruído a obedecer por vários motivos. E o quinto motivo é porque a verdadeira recompensa vem do Senhor. Olha o que o texto diz no verso 8: vocês sabem que o Senhor recompensará a cada um pelo bem que praticar, seja escravo, seja livre. Queridos, vocês sabem, Deus é justo. Aí você fala assim: pastor, mas fulano tem uma carinha tão boazinha, por que ele está passando por isso? Ciclano, pastor, olha para Ciclano, parece tão piedoso, tem uma voz tão doce. Deus escuta conversas que a gente não escutou. Vocês sabem a meu respeito aquilo que eu mostro para vocês, mas Deus conhece tudo sobre mim. Ele conhece o meu coração. Ele esquadrinha, Jeremias disse, a nossa mente e o nosso coração. Ele sabe tudo sobre você. Nosso Deus é justo. Então quando você olha para a sua vida e você chega à conclusão de que você não vê a recompensa do Senhor, se não é por motivo de perseguição, porque a Bíblia diz: olha, fiquem felizes quando vocês forem perseguidos, fiquem felizes quando por meu nome vocês forem açoitados. Então se não é pelo motivo da perseguição, porque você é fiel a Cristo, se você não está vendo a recompensa, é porque talvez há um problema espiritual. É porque talvez há uma crise entre você e Deus, há uma quebra de relacionamento. É porque talvez há um fator complicador na sua integridade, no seu caráter, porque o Senhor recompensa de acordo com aquilo que cada um faz. A palavra diz: tudo que você semear, você irá colher. É importante que haja uma reflexão nessa manhã. É importante que você reflita sobre a sua vida com Deus e sobre a maneira que você tem vivido a sua vida. Porque nós somos doutrinados a escolher a nossa carreira e a nossa profissão com base no conforto, na estabilidade, na segurança e no prazer. Não tem problema você fazer concurso público, desde que a sua motivação não seja estabilidade. Não tem problema você ter uma profissão que te pague bem, desde que a sua motivação não seja essa. Então é necessário haver no nosso coração uma reflexão: Deus, por que eu, Juan, estou no ministério? O que eu verdadeiramente quero? Sonda o meu coração e me conhece, prova as minhas intenções. Foi assim que Davi orou. Porque o nosso coração é enganoso. Se eu não pedir que o Senhor prove o meu coração, Ele me engana. Se eu não pedir para o Senhor sondar o meu coração, Ele me engana. Então qual é a sua motivação quando você serve? O que você realmente quer do Senhor? O que você realmente está esperando? Porque se a sua motivação não é amar, não é servir, não é se entregar, não é repartir, isso explica muita coisa. O crente é instruído a ser obediente aos seus superiores por várias razões, e a última razão é porque a fé não muda o meu status, ela muda a minha essência. Aquele que era escravo, até quando Deus interrompeu o período da escravidão, continuou escravo. Só que agora ele era um escravo diferente. Aquele que era senhor, quando o evangelho chegou, continuou sendo senhor, só que agora um senhor diferente. O evangelho está te alcançando nessa manhã, e amanhã você vai continuar trabalhando no mesmo lugar. O lugar é o mesmo, mas você é diferente.
O Evangelho não vai muitas vezes mudar o contexto, mas ele vai mudar a forma como eu lido com o contexto. Pode ser que Deus não me livre da fornalha, pode ser que Ele me livre na fornalha. Pode ser que Deus não me livre da cova dos leões, mas pode ser que Ele me livre na cova dos leões. Como? Com a minha postura de coração lá dentro, na maneira como eu vou lidar com aquela crise, com aquele deserto, com aquela situação. Porque lembra, não é um texto sobre escravidão, não é um texto sobre empregado, é um texto sobre verdadeiros discípulos de Jesus. É um texto sobre ser cristão independente da circunstância. É um texto que fala sobre a minha essência, uma essência que glorifica ao Senhor, que dá bom testemunho, que abençoa as gerações. No verso 9 há 3 coisas aqui: um princípio, uma proibição e um estímulo. O princípio é o da igualdade diante de Deus. Todos nós somos iguais diante de Deus. Então, mesmo que você não seja chefe na sua empresa, mas você contrata uma diarista, contrata um prestador de serviço, lidera um grupo de vez em quando, lembre-se, há um princípio, o princípio da igualdade. Não faça com os outros aquilo que você não gostaria que fizessem com você. Às vezes você diz: eu não queria ter um chefe assim, mas na hora que é para você liderar, você faz pior do que o teu chefe. Então há um princípio, o princípio da igualdade. Todos nós nos ajoelhamos diante do mesmo Senhor. Mas também há uma proibição: não façam ameaças. Verso 9, parte B. Imagina quão revolucionário era para um senhor, num tempo da escravidão, ouvir uma pregação dizendo: não faça ameaça. Se isso era a coisa mais comum e natural daquele tempo. Mas agora, um senhor que permanecia senhor, só que agora agia diferente. O que o apóstolo Paulo vai falar: trate com respeito, trate com educação. Não trate como uma ferramenta, trate como uma pessoa. Queridos, nós não estamos no período da escravidão, mas tem muito líder, muito chefe que trata as pessoas como objetos e não como pessoas. E há um incentivo, porque o texto diz: tanto os patrões quanto os empregados têm o mesmo Senhor. Então faça tudo para o Senhor, faça tudo para Deus. Afinal, esse texto não é um texto sobre a escravidão, não é um texto sobre o lugar que você trabalha, não fala sobre o tipo de tarefas que você pode cumprir ou não, não é sobre o tipo de demandas. É um texto que vai falar sobre a qualidade dos seus relacionamentos. Como que eu posso ter o próprio Deus dentro de mim, o Espírito Santo do Senhor? Como que eu posso ter o fruto do Espírito: paz, amor, bondade, mansidão, domínio próprio, e eu afastar as pessoas, e eu negar às pessoas o meu melhor, e eu ferir as pessoas com as minhas palavras, e eu não reconhecer os meus erros? Sabe o que é uma relação perfeita? Uma relação perfeita é uma relação com erros. Uma relação perfeita nada mais é do que uma relação saudável. E sabe o que é uma relação saudável? Uma relação onde eu erro, mas eu te peço perdão. Onde você erra, mas você pede perdão. Os médicos dizem que quando um osso ele é quebrado, naquele ponto em que foi quebrado e foi restaurado, dificilmente quebrará de novo naquele mesmo lugar. Quando uma relação é reparada, dificilmente ela se quebrará de novo no mesmo lugar. É sobre relacionamentos, é sobre manter bons relacionamentos, é sobre ter relacionamentos duradouros, é sobre dar testemunho da obra de Cristo na minha vida. Gente, eu errei, me perdoa, eu falhei, eu fui orgulhoso, eu fui prepotente, me perdoa, eu devolvi na mesma moeda. Me perdoa, eu reagi ao seu ataque, quando eu deveria ter dado a outra face, quando eu deveria ter caminhado mais uma milha, quando eu deveria ter te dado a minha capa, eu reagi. Me perdoa, você não sabe o que eu pensei a teu respeito. Me perdoa, você não sabe o que eu senti a teu respeito. É sobre testemunho, porque a outra pessoa vai olhar e vai falar assim: realmente, o Espírito Santo trabalha nessa vida, realmente esse aqui é um cristão verdadeiro. É sobre ser parecido com Cristo.
é sobre fazer a diferença onde nós estamos, é sobre transformar ambientes, é sobre ser bênção de Deus, é sobre cumprir a missão, que é glorificar a Deus e servir aos nossos irmãos. Para a gente refletir e praticar, o crente é instruído a ser obediente aos seus superiores por várias razões, porque o foco está nas relações, porque essa é a vontade de Deus, porque nós somos servos de Cristo, porque o nosso trabalho dá testemunho de quem somos, porque a verdadeira recompensa virá do Senhor, e porque a fé não muda o meu status, ela muda a minha essência. E eu quero terminar orando por você. Feche os seus olhos aonde você está. Fala com Deus nesse momento. O que você pode responder para Ele diante de tudo o que Ele te falou? O que você deve mudar na sua vida? Como que você aplica isso no seu trabalho? Quais são os compromissos que você precisa assumir com o Senhor hoje? Mais de 90% das pessoas têm um trabalho difícil. Mais de 90% das pessoas têm dificuldade no trabalho. Muitas e muitas pessoas têm relacionamentos complicados no trabalho. Muitas pessoas têm que fazer aquilo que não gostam. Precisam lidar com o ambiente de trevas, de corrupção, de imoralidade, de perseguição. Mas o Senhor te enviou para aquele lugar para que você seja luz. O cristão não é aquele que muda de acordo com o ambiente. O cristão é aquele que muda os ambientes. Alguém que carrega o próprio Espírito Santo dentro de si, esse tem do próprio Deus autoridade, poder e condições de transformar atmosferas, de quebrar cadeias, correntes, de trazer libertação, de mudar ambientes opressores, ambientes de peso, e transformar esses lugares em lugares de paz e de alegria. Mas às vezes isso não acontece por causa da minha relação com Deus, porque ao invés de estar cheio do Espírito Santo, eu só tenho o Espírito Santo. Ao invés de ter o fruto do Espírito Santo, eu só estou com o Espírito Santo. Mas a Bíblia diz: enchei-vos até transbordar. Enchei-vos do Espírito Santo, até as pessoas olharem para você e verem em você a presença de Deus. E ao ouvirem a tua voz, ouvirem a voz do próprio Deus, e ao se relacionarem com você, experimentarem da presença dEle. Então enchei-vos. Enchei-vos é uma opção, enchei-vos é um convite, enchei-vos é uma escolha, enchei-vos é algo que eu preciso tomar uma decisão e uma atitude. Amanhã é segunda e a missão está sendo dada, e para aqueles que querem ser cheios até transbordar, para aqueles que querem resolver essa barreira que é entre eles e Deus, para aqueles que querem se santificar, se consagrar, para aqueles que querem se encher, que tomam a decisão, eu quero orar por esses nesta manhã. Eu quero pedir a essas pessoas que se coloquem de pé aonde elas estão, para que eu possa orar. Se o que acontecer aqui nessa manhã for verdade, amanhã nós teremos muitas empresas transformadas. Se o que está acontecendo aqui nessa manhã é verdade, amanhã nós teremos pessoas perguntando: o que é que você carrega dentro de você? Eu quero conhecer esse seu Deus.
Eu quero saber como é que faz para trabalhar com esse brilho no olhar. Eu quero saber como é que faz para ser tão apaixonado assim. Eu quero saber, me fala. Se o que está acontecendo aqui nessa manhã é real, amanhã tem pessoas que estarão ouvindo falar de Jesus Cristo, e então vidas serão transformadas. Por isso, Pai, eu peço ao Senhor que através do Teu santo e doce Espírito Santo venha selar cada decisão que está sendo tomada, porque a Tua palavra diz que a semente é lançada, mas muitas vezes ela cai no meio das pedras, muitas vezes elas caem, e aí os pássaros vêm, e elas comem a semente antes dela florescer e frutificar. Mas eu peço ao Senhor, Espírito Santo, guarda essa semente, Espírito Santo, protege essa semente, até que essa semente germine, até que essa semente floresça, até que essa semente cresça, e até que essa semente frutifique. Guarda essa semente, Pai. Sela, Deus, o que está acontecendo aqui no mundo espiritual. Eu peço ao Senhor que nos capacite com a motivação correta, com a intenção correta, Pai, que ajuste o nosso olhar e o nosso coração, para que nós possamos amar mais ao Senhor, amar mais as pessoas, servir mais o nosso próximo. Ajusta a nossa motivação e a nossa intenção, para que a gente não faça nada por interesse, nada pensando no que vamos receber ou onde vamos chegar, mas que seja uma motivação pura, a motivação de glorificar o Senhor com as nossas vidas. E Pai, eu peço ao Senhor, capacita o Teu povo com dons, talentos, habilidade, com capacidade. Capacita o Teu povo aqui, Pai, com inteligência, com criatividade, com gestão de pessoas. Capacita o Teu povo com gestão de processos. Capacita o Teu povo com gestão de crises. Capacita o Teu povo com gestão emocional, com saúde emocional. Capacita o Teu povo nessa manhã, Pai, para que eles possam fazer bem feito, para que eles possam fazer de modo excelente. E eu peço ao Senhor, Pai, aqueles que são fiéis, eu peço ao Senhor que o Senhor possa aumentar a influência. Faz com quem é fiel, aumenta a influência, porque essa pessoa jamais usará a influência para o seu próprio bem, jamais usará a influência para o seu próprio prazer. Então, Pai, que o Senhor faça essa igreja ser uma igreja fiel ao Senhor, e que o Senhor aumente a nossa influência, e que o Senhor aumente a nossa autoridade, e que o Senhor aumente a nossa unção, e que o Senhor aumente o nosso poder, para que nós possamos amar mais e servir mais. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus que nós oramos, e toda a igreja diz...